galera, beleza? Olha só, essa é a nossa terceira aula sobre as revoltas do período do Brasil República, nesses primeiros caminhares aí da nossa República. E hoje nós vamos falar de um movimento muito interessante que é o cangaço. Nós vamos abrir aqui nossas falas sobre um movimento que foi caracterizado por ser um banditismo social que vigorou até as últimas décadas aí do famoso século XIX, o século das revoltas. Foi do final do século XIX até o começo do século XX em todo o sertão nordestino. Esse movimento é caracterizado pelo sertanejo, sempre simples, sempre humilde, sempre em trânsito com uma vida seminômade, vestindo roupas de couro, trazendo suas armas, seus punhais, as famosas peixeiras, que eles carregavam tudo consigo, atrelado ao corpo. Daí o nome de cangaço, fazendo aí um comparativo à canga que os animais traziam sobre si para carregar as mais diversas coisas. Nós vamos ver, pessoal, que o primeiro registro sobre esse movimento, o primeiro registro histórico sobre o cangaço no sertão, estão ligados às ações de Jesuíno Alves Melo Calado, conhecido como Brilhante. Brilhante atuou como um bandoleiro do cangaço ainda na década de 1870. Várias falas romantizadas e folclóricas nasceram a partir da sua figura, mas foram os cangaceiros do século XX que tiveram maior fama e que inspiraram maior terror e produziram maior impacto na sociedade nordestina e também na sociedade brasileira. Nós precisamos pensar que vale dizer que a prática do cangaço está associada às questões econômicas e sociais que sempre assolaram o Nordeste. Quais condições são essas? Condição econômica, a pobreza, a miséria, a seca, pela qual o Nordeste passou, como a de 1877 e a de 1915, que dizimou um número muito grande de pessoas, além de provocar um grande fluxo migratório dessas pessoas para outras regiões e evoluindo a miséria daqueles que permaneceram lá. Esse clima de caos social e econômico levou ao surgimento, durante o período da República, as formas políticas que a gente vai conhecer como clientelista e também o coronelismo, que nós já estudamos no segundo capítulo. O estabelecimento dessas relações de dependência direta entre a população humilde, pobre, miserável, aos grandes latifundiários, os grandes proprietários de terra daquelas regiões que eram conhecidos como os coronéis ou os coroné. Entre as décadas de 1920 e 1930, diversas reações a esse sistema coronelistas que eram vistos no Nordeste começaram a pipocar. O cangaço foi uma delas. O nome de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, Cristino Gomes da Silva Cleto, o Curisco, e José Ribeiro Filho, o Zé Sereno, foram as principais figuras cangaceiras dessa época. Cada um deles tinha o seu próprio bando que atuavam em regiões específicas do Nordeste. O enfrentamento aos principais cangaceiros era contra as tropas oficiais do Estado e contra as tropas de jagunços, que eram aqueles mercenários contratados pelos fazendeiros. Lembrando que as tropas do Estado eles eram conhecidos como volantes. Após a morte de Lampião em 1938, no Sergipe, por tropas do Estado, os cangaceiros como o Curisco e o Zé Sereno acharam por bem esparramar por aí, tá? E ingressaram no movimento vanguardista e tiveram seus crimes absolvidos. Prestem atenção num detalhe aqui. Por que o Virgulino Ferreira tem esse apelido de Lampião? Conta-se uma lenda que, para achar um cigarro de um amigo dele, ele começou a dar tiros de pistola e a queimar da pólvora, o pipoco do queimar da pólvora clareou todo lugar até que aquele amigo conseguiu encontrar o seu cigarro como se fosse um candeeiro, como se fosse um lampião.
Beleza, galera? Espero que vocês tenham aprendido mais um pouco e a gente se fala por aí. Vida longa e próspera para todos os cabras da peste.